Bernardo, gratíssimo pela tua exposição, na verdade, uma aula para nós. E eu convidei 3 parceiros para fazer esse primeiro bloco. É isso, primeiro bloco aí o Ricardo Yang, depois o Marcelo Brito da ABAG e o Cadu da PUC Rio de Janeiro. Ricardo, por favor. Bom dia a todos. É ótimo ter tanta gente numa discussão tão importante como essa. Bernardo, parabéns. Nós sabemos que esse teu trabalho é um trabalho de anos, né? E você vem aperfeiçoando cada vez mais. E me parece que a PEC 45 está cada vez mais próxima de se tornar uma realidade. Eu tenho um monte de perguntas para fazer, mas tem 2 perguntas que são centrais. Você tocou muito superficialmente. Eu gostaria que se aprofundasse. A primeira questão é que você diz que o objetivo do IBS é acumular, né? É obter mais receita, e não necessariamente fazer uma política que diminua a regressividade e contribua para o combate à desigualdade. A pergunta é, o que poderia ser melhorado na PEC 45 de forma que esse objetivo também fosse contemplado sem perder a perspectiva da contribuição do crescimento econômico? Inclusive, aí citando a questão das grandes fortunas, que você praticamente não falou. A segunda pergunta, muito rapidamente, você sabe que esse é um tema recorrente para nós, é como os entes federativos são fortalecidos através da PEC 45. Num dado momento, você disse que os municípios poderiam arbitrar as suas alíquotas, e a tendência é se achar que arbitrariam sempre de forma a beneficiar maior arrecadação, mas não necessariamente. Então, eu gostaria de uma palavra sua de como é que a autonomia dos entes federativos seria reforçada pela PEC 45. André, obrigado. Renan, prazer em ouvi-lo novamente. Realmente, esse projeto é brilhante no que tange a reorganização fiscal brasileira. Eu queria entrar em 2 pontos rápidos aqui. Me corrija se eu estiver errado, mas você falou que as alíquotas devem ficar aí na faixa de 20% a 25% de uma maneira geral, sobre os produtos, né? Horizontalmente. Num país onde, segundo o IBGE, 50% da população hoje vive aí com uma renda média de meio salário mínimo, taxar produtos na casa alimentícios na casa de 20% a 25%, e ainda mais trazendo para esse escopo outros tributos ambientais que, direta ou indiretamente, também onerarão ou a produção, ou o transporte, ou a venda na ponta de alimentos, não seria um impacto a mais sobre a desigualdade de um país já tão desigual? Olá a todos. Eu vou ser um pouco advogado do diabo, Bernard, porque a sensação que passa da proposta é que essa não é uma proposta que envolva a questão ambiental, e um pouco vai que a gente tem sorte e consegue fazer um puxadinho depois com uma eventual tributação ambiental para manter o crescimento. E eu não estou conseguindo aqui fazer o compartilhamento de tela, mas depois eu vou encaminhar para vocês a taxa de crescimento brasileira per capita, que mostra que, evidentemente, não houve nenhuma tendência de crescimento sustentável antes da crise do Covid, basta pegar o caso do IBGE, até 2019, fechando o ano passado. E, por outro lado, mostram claramente que os setores mais dinâmicos, que são exatamente os setores mais predatórios, continuam, em média, continuavam crescendo muito bem, que são a agricultura e a extrativa mineral. Por sinal, setores que não são geradores de emprego. Pelo contrário, nenhum setor desemprega mais do que o agro. O agro é o maior desempregador do Brasil. Quem diz isso não sou eu, é só olhar os números do IBGE. Então, você colocou algumas afirmações que eu gostaria que você tirasse o meu pessimismo em relação a essa proposta. Tá?
São basicamente duas. A ideia, então, de não fazer uma tributação diferenciada em cima de atividade, para depois postular algum tipo de tributação sobre a área ambiental, coisa que nós estamos tentando. Me recordo eu conversando com o deputado Fernando Gabeira sobre como fazer isso. E esse congresso, exatamente porque ele é dominado pelo setor dinâmico da economia, o agro, a mineração, os grandes empreendimentos, os grandes emissores. Ele é refratário. Então, se a gente não vai fazer isso, qual seria a viabilidade prática disso? E a segunda é que, em termos ideais, não haveria vinculação entre receita de tributos ambientais com gasto ambiental. A gente sempre parte na área ambiental do mundo ideal. E, quando vai trabalhar no mundo ideal, nós não teríamos os problemas que nós estamos tendo. Eu diria que o maior problema público hoje do Brasil na área ambiental é a restrição ao orçamento ambiental. Isso tem sido acompanhado já há bastante tempo e a situação que já era muito ruim ficou ainda mais dramática com a Emenda Constitucional 95. E essa visão anti-Estado está refletindo hoje na visão do que nós temos de pior hoje nessa crise de Covid em relação ao desmatamento, que é a ausência da capacidade de controlar o desmatamento. Não há demanda por terra, mas ainda assim os dados de desmatamento estão crescendo. Eu estou dividindo com vocês aí o PIB trimestral, mostrando que claramente o setor agrícola e extrativa mineral cresce. Fazer uma reforma tributária para que se mantenha o crescimento predatório em cima de agricultura e extrativa mineral, com todos os seus desmatamentos e acidentes, como nós temos visto na área mineral, e tentar com isso depois corrigir com uma área, com alguma coisa ambiental, me parece, com a experiência que eu tenho já de algumas décadas trabalhando com o tema, de que vai ser mais do mesmo. E em relação à questão do gasto, não seria possível, pelo menos na área dos tributos ambientais, uma vinculação. Eu gostaria de lembrar que nós fizemos um relatório, está disponível a todos, o Ministério do Meio Ambiente não disponibilizou, é só pedir para mim. Nós fizemos um estudo mostrando, isso foi feito em 2018, gestão Temer, que se mantido o cenário como estava, era impossível que o Brasil atendesse às metas da Agenda de 2030, principalmente pela restrição do gasto público na área ambiental. O que fazer, então, para garantir o gasto público na área ambiental se essa reforma tributária não vai ter nenhum tipo de vinculação com seu irmão gêmeo, que é a política orçamentária? Grato, Cadu. Quero passar, então, para o Bernard. Bernard, vai lá, contigo. Vamos lá. Primeiro, a questão do Ricardo Young, do objetivo ser... De fato, o objetivo da PEC 45 é aumentar o potencial de crescimento do país. Claramente, esse é o objetivo principal. E isso acaba ajudando a aumentar a receita. Isso não quer dizer que a agenda de redução da desigualdade não seja relevante, ela é ultra relevante. Só que o instrumento para tratar da agenda de redução da desigualdade é outro. O principal deles é a mudança no imposto de renda. Certo? De forma geral, para pessoas de renda mais baixa, a política de redução da desigualdade ela é melhor feita via gasto público, tipo programas como Bolsa Família, do que via tributação. Agora, para pessoas de alta renda, a tributação é fundamental para reduzir desigualdades. E aqui, o imposto de renda é um instrumento por excelência. Tem um monte de distorção no imposto de renda, tem, de fato, uma parcela muito grande da população de alta renda do Brasil que paga pouquíssimo imposto de renda, e ele é, com certeza, o instrumento mais importante para fazer política distributiva. Questões como tributação de grandes fortunas, elas parecem interessantes, mas elas têm um problema extremamente sério, Ricardo, que é o seguinte: se não for uma política mundial, a chance de dar errado é muito grande. Tá certo? Porque é muito fácil pessoas de altíssima renda mudarem o seu domicílio fiscal. Então, você faz uma política bem intencionada no Brasil e, no fundo, você simplesmente vai todo mundo embora do Brasil. Aliás, uma boa parte das pessoas, dos bilionários brasileiros, já não reside no Brasil. Tá? Então, nós temos... O problema do imposto sobre grandes fortunas não é o conceito em si, é que ele é difícil de ser aplicado, a não ser que seja uma política coordenada internacionalmente. Tá? Agora, sim, a agenda de desigualdade é essencialmente uma agenda de imposto de renda.
A PEC 45 tem um efeito pequeno, positivo, sobre redução de desigualdade, mas é pequeno, reconhecidamente pequeno. Agora, essa agenda é uma agenda importante. A questão dos entes federativos, como eles saem fortalecidos, na verdade, o que a gente faz é que eles saem fortalecidos na medida em que o aumento potencial de crescimento vai aumentar a receita disponível para eles poderem fazer política pública. Tem, de fato, uma redução de autonomia, não um aumento de autonomia em relação à situação atual. Agora, a autonomia hoje existente ela é extremamente mal utilizada. Ela é uma autonomia para infernizar a vida do contribuinte com a obrigação acessória, que cada estado, cada município inventa a sua, e o Brasil não ganha absolutamente nada com isso, e é uma autonomia para dar benefício fiscal, que também acaba sendo extremamente mal utilizado o instrumento no Brasil. Então, no fundo, do ponto de vista federativo, o benefício é tornar um federalismo competitivo que a gente tem hoje, em que você tem Estado brigando com o Estado brigando com o município. Por exemplo, hoje tem uma discussão sobre se software paga ISS ou ICMS, entendeu? A Estado brigando com o município e a União brigando com o Estado e o município, para um federalismo que é mais cooperativo, num ambiente em que você cria condições para aumentar a receita dos estados e municípios. E cria instrumentos mais eficientes de política de desenvolvimento regional. Eu acho que isso fortalece a federação ao invés de enfraquecer. Agora sim, tem sim uma redução de autonomia federativa na PEC 45. Mas é uma autonomia muito mal utilizada, na verdade, do que a gente tem hoje. A questão do Marcelo Brito, a sua pergunta sobre como é que eu vou tratar da questão distributiva tributando alimento e mais, eventualmente, tributos ambientais que poderiam aumentar o custo de transporte de alimentos. Vou falar primeiro da primeira questão. Como eu falei, a proposta é, em vez de desonerar a cesta básica, o que acontece quando você desonera a cesta básica? Quando você desonera a cesta básica, você está reduzindo o custo em princípio, né? Supondo que é passado para preço, que não é tão certo assim. Você estaria reduzindo o custo dos alimentos, só que isto acaba beneficiando, em termos absolutos, mais a família rica que a família pobre. Pela última POF, as famílias da faixa mais alta de renda, quer dizer, com mais de 25 salários mínimos de renda familiar, elas consomem 3 vezes mais produtos da cesta básica do que as famílias da primeira faixa de renda até 2 salários mínimos. E, portanto, eu estou dando benefício que, em termos absolutos, é maior para a família rica que para a família pobre. Então, é muito mais eficiente tributar o alimento, que, inclusive, elimina a discussão do que é cesta básica e o que não é. Esse é um problema sério. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, a cesta básica do PIS/COFINS inclui pão. Aí começou a ter uma discussão para saber se farinha de rosca também tinha alíquota zero de PIS/COFINS. E aí isso demorou 6 anos, foi até o STJ que definiu que farinha de rosca, que é pão velho moído, paga imposto. Então, no Brasil, pão novo não paga imposto, mas pão velho paga imposto, entendeu? É esse tipo de coisa que acontece quando você começa a definir o que é cesta básica. Aí fala, não, vou botar só carne de segunda na cesta básica. Imagine o inferno que é o fiscal fiscalizar se o açougue está vendendo carne de segunda ou carne de primeira. Tá certo? Como o Nelson Machado disse que se você disser que vai só desonerar a carne de segunda, o boi vai ter 2 dianteiros, não vai ter traseiro. Tá certo? Não tem jeito. Você cria complexidade. Então, o que a gente está propondo? Em vez de desonerar a cesta básica, a gente está propondo um sistema de devolver para as famílias pobres, via transferência de renda, e nós já temos instrumentos para isso, o imposto incidente no seu consumo. Então, a calibragem, com um limite, a calibragem de que famílias vão ser alcançadas. A gente está propondo as famílias que estão no cadastro único dos programas sociais, que são 35% da população brasileira. Então, propondo que o limite seja o imposto incidente sobre a cesta básica dos 20% mais pobres. Isso significa que, para os 10% mais pobres, o benefício é maior do que a desoneração completa da cesta básica. Quer calibrar de forma diferente? Calibre, não tem problema, mas é muito mais eficiente usar esse instrumento do que desonerar a cesta básica de alimento. O efeito final, na verdade, vai ser aumentar a venda de alimento, não reduzir. Porque a elasticidade de preço da demanda de alimento das famílias ricas é baixa, a elasticidade de renda da demanda de alimento das famílias pobres é alta. Além do mais, hoje a gente não tem desoneração completa dos alimentos. A cesta básica, eu conheço 2 estimativas,
Uma que fala que a cesta básica hoje já sofre incidência de tributos indiretos numa alíquota efetiva de 10%, e outra que fala em 13%. Nesse processo, a gente está falando que para os 10% mais pobres o efeito vai ser maior do que desonerar 100% dos tributos sobre a cesta básica. Então, certo, o que a gente está propondo é um sistema mais eficiente de fazer política distributiva. Quer discutir que seja um público mais amplo do que o cadastro único? Ok, podemos discutir. Quer discutir um valor mais alto do que o imposto incidente na cesta básica dos 20% mais pobres? Ok, vamos discutir. É uma questão de calibragem e não de modelo. O modelo de isenção personalizada de transferência de renda certamente é mais eficiente. Bom, e finalmente tem um problema do CADU, que o problema do CADU é o seguinte, Cadu, você acha perigoso fazer a reforma tributária sem fazer diferenciação setorial para resolver depois. Dois pontos aqui. Primeiro, o objetivo da reforma tributária é aumentar o potencial de crescimento. Se alguém acha ruim aumentar o potencial de crescimento do país, ok, isso é um problema. Mas, em princípio, a gente acha que não é. Isso tende a aumentar a renda de toda a população, inclusive das famílias mais pobres. Dois, se você trouxer diferenciação setorial para dentro da reforma tributária, na forma como está na PEC 45, achando que você vai usar isso para resolver o problema ambiental, o que você vai fazer é que você vai ver uma porteira, a porteira de ter diferenciação setorial, e é muito mais provável que passe medidas que vão na contramão do que você quer. Você diz, por exemplo, que o setor do agronegócio, que gera um monte de problema de desmatamento, etc. e tal, ele é um dos que mais está crescendo, assim como mineração. Está ótimo. Mas você acha que se você abrir a diferenciação setorial no bojo da PEC 45, tem alguma chance de você colocar algum dispositivo que seja ruim para o agronegócio? Quero que seja realista. Chance zero. Chance zero. Não tem chance nenhuma. Ao contrário, se você abrir diferenciação setorial na PEC, o mais provável é que a discussão no Congresso Nacional vire um balcão de interesses setoriais específicos que não tem nada a ver com a questão ambiental, que vão tentar incluir lá o seu pedido e a diferenciação para o seu setor. Certo? Quando a gente está discutindo a PEC 233 lá em 2008, quando passou pelo Senado, ela não foi aprovada. Mas o texto que saiu do Senado tinha imunidade, quer dizer, isenção constitucional para o sêmen bovino. Entrou na Constituição a não tributação do sêmen bovino, para você ter uma ideia do que acontece quando você começa a abrir a discussão de diferenciação setorial. Eu acho muito mais eficiente discutir, abrir a possibilidade de usar o imposto seletivo para fins ambientais, sim, vai depender depois da regulamentação, sim, é verdade. Pode-se, inclusive, se for o caso, fazer um acordo político de que o apoio da área ambiental no Congresso Nacional está condicionado à regulamentação do imposto sobre carbonos, que seja, ok, isso é melhor do que tentar trazer isso para dentro do IBS, que é um imposto que, idealmente, tem que ser o mais neutro possível, com nenhuma exceção. Com nenhuma exceção. A outra questão da vinculação bom, o problema de vinculação é que todos os setores querem vinculação. Lógico que o setor ambiental quer vinculação. Mas por que tem vinculação de recursos para o setor ambiental e não tem para a segurança pública? Por que tem vinculação de recursos para o setor ambiental e não tem para a habitação popular? Entendeu? É óbvio, todo mundo tem. O problema do orçamento é que ele é o locus de discussão de prioridades. Isso deve ser feito. Dá para criar alguma CID com finalidade ambiental? Dá. Já falei, tem um instrumento para isso no Brasil. Eu só acho que precisa tomar muito cuidado para não criar uma CID, por exemplo, sobre carbono, que vai arrecadar um caminhão de dinheiro e achar que você vai gastar todo esse caminhão de dinheiro em política ambiental. Ele nem vai ter onde gastar o dinheiro. E mais, na hora que tiver esse caminhão de dinheiro, vai aparecer um monte de oportunista querendo incluir coisas que não tem nada a ver com a boa política ambiental no escopo desse recurso vinculado. Então, eu tomaria muito cuidado. Eu acho que dá para fazer? Dá. Não tem nada que impeça de fazer. Eu, pessoalmente, sou contra. Certo? Eu sou a favor de... Agora, por outro lado, dá para fazer política ambiental com tributos. Com o bastão, não com a cenoura.
E eu acho que o momento pode ser propício para discutir isso no Brasil. Então, em vez de discutir que é vinculação de recurso para a política ambiental, vamos discutir o uso de tributos ambientais para financiar o custo fiscal da crise sanitária. Por que não? Tá certo? Isso eu acho que é uma boa forma de tratar da questão. Mas tudo bem, é diferente.